A inclusão social das pessoas com autismo deve começar em casa. Todo autista tem direito a ser acolhido por sua família, que deve ser fortalecida e instruída para defender os direitos humanos das pessoas com autismo, possibilitando o seu pleno desenvolvimento e a inclusão na sociedade. Mas, muitas vezes, isso não é nada fácil. A falta de informação e apoio se faz presente e os pais se sentem perdidos e incapazes de cumprir essa missão. E foi justamente por essa dificuldade que no ano de 93, o Dr. Raymond Rosenberg, vendo a angústia de alguns dos seus pacientes que tinham filhos de 3 anos em média, diagnosticados com autismo e sem saberem o que fazer, essa era toda a informação que esses pais tinham. O nome da síndrome. Não havia qualquer pesquisa ou tratamento na cidade, ou no estado, ou no país que pudesse ser utilizado para ajudar aquelas crianças naquela época. E foi então que ele teve uma brilhante ideia e nasceu o AMA, Associação de Amigos do Autista. Acompanhe comigo. O autismo é um nome genérico que se aplica a uma série de pessoas que têm como característica fundamental um distúrbio severo na comunicação, na interação social e no comportamento. Na comunicação, alguns não falam, não usam outro tipo de comunicação, ou quando falam, tem uma série de dificuldades nesse sentido. Interação social, o nome já está dizendo, quer dizer, são pessoas que não têm ou que não conseguem interagir adequadamente com o outro. Em casos extremos, é o sujeito totalmente isolado, prefere ficar em casa trancado do que conviver com os demais. E do ponto de vista de comportamento, comportamentos restritos, peculiares e repetitivos. Então é aquele sujeito que se interessa por uma determinada coisa e só naquilo, e fica extremamente expert naquele tipo de assunto. Daí alguns deles serem confundidos com gênios, porque eles têm habilidades tão desenvolvidas em alguns aspectos, que é muito mais memória do que qualquer outra coisa, que fazem com que eles sejam apresentados na televisão como seres extraordinários por essa habilidade que têm. O que a gente deseja hoje é tentar identificar o indivíduo com autismo o mais cedo possível. Numa criança abaixo de 3 anos, você habitualmente não fecha um diagnóstico, mas você levanta suspeitas pela presença de alguns comportamentos. Por exemplo, um bebê muito pequeno já pode demonstrar claramente que não olha nos olhos dos outros, que não responde quando chamado pelo nome, por volta de 1 ano, que não bate palmas, que não imita, que não quer ficar no colo dos outros, ele prefere ficar solto dentro do berço, sem que ninguém o toque. Outra coisa que começa a ficar muito evidente por volta de 1 ano e meio, 2 anos, é a falta de comunicação verbal. Então, a grande maioria das crianças pequenas que você acaba atendendo vêm ao consultório porque não falam na época que se espera que o façam. O autismo não tem cura. O que você consegue? Diminuir os prejuízos a ponto de alguns indivíduos poderem ter uma vida que você considera normal. Quanto mais cedo ele começa o tratamento, mais as chances de ter um bom desempenho. E, obviamente, quanto melhor o tratamento. E você vive num país em que o poder público não trata essas pessoas. Então, o atendimento público dessas pessoas é extremamente restrito, é discutível da sua eficácia, de modo que você, mais uma vez no Brasil, você está prejudicando fundamentalmente o pobre. Se você tiver meios suficientes, e se você chegar aos bons médicos e bons cuidadores, gastando algo em torno de 6 a 12 mil reais por mês, você tem um tratamento considerado adequado. Convenhamos que não é uma quantia que a maior parte dos brasileiros pode despender anos a fio, né? A AMA foi fundada em agosto de 1983. Então, esse ano ela vai completar 35 anos de história. Eu estava no grupo que fundou, foi fundado por um grupo de pais que tinham recentemente tido o diagnóstico dos seus filhos
mas o diagnóstico era recente, mas a procura pelo diagnóstico havia sido muito longa, porque os médicos no Brasil não conheciam autismo. E esses pais, depois de ter o diagnóstico, perceberam que não tinha recursos no Brasil, que não existiam recursos para ajudar seus filhos. E aí eles resolveram se juntar. Mas o começo foi muito difícil porque ninguém no Brasil sabia o que era autismo. O secretário da Saúde não sabia o que era autismo. Quem a gente fosse procurar os meios de comunicação não sabiam o que era autismo, ninguém sabia o que era autismo. E foi quando nós procuramos o Antônio Fagundes, que procuramos assim, batendo na porta do teatro, e a gente foi pedir ajuda dele. Ele aceitou muito prontamente e ele fez uma campanha para televisão que passou em praticamente todos os canais de televisão aberta, que começava perguntando: você sabe o que é autismo? E essa criança sofre desse mal. E aí aparecia na sombra o meu filho, meu terceiro filho, que não tem autismo, mas que ele tinha 9 anos na época e ele foi imitando o irmão. Foi daí, a partir dessa campanha, que a gente conseguiu a cessão de uso do terreno dessa unidade, que é um terreno de esquina no Cambuci. A associação começou no consultório do Dr. Raymond Rosenberg em 83 e logo em seguida, no começo de 84, um pastor cedeu o quintal de uma igreja batista e a gente começou a atender algumas das crianças que nos procuraram na época. Logo em seguida, nós conseguimos fazer um evento científico que congregou pessoas do Brasil todo, até para nossa surpresa, porque a gente não acreditava que tivesse tantas pessoas preocupadas com o autismo. E como a gente cobrou uma pequena taxa, com o recurso que a gente arrecadou, nós conseguimos alugar uma casa na Rua do Paraíso. Essa casa era pequena, não tinha recursos, e aí nós fizemos um leilão beneficente, que foi um sucesso, e com a renda desse leilão beneficente, nós compramos um sítio em Parelheiros. Nós trabalhamos num programa, no sistema educacional, que se chama Sistema Educacional Terapêutico, Educacional e Terapêutico da AMA, e ele mescla educação e terapia. O trabalho acontece em grupo, são grupos de 6 crianças, com 4 profissionais, e ele muda, ele tem um rodízio dentro da sala, onde as crianças passam por um atendimento individualizado e passam por uma mesa em grupo, em duplas, onde eles trabalham a comunicação e a troca entre eles. Além do trabalho em sala, tem o atendimento pelos especialistas, que são fisioterapeutas, professores de educação física, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. E tem também um tempo livre, que é um tempo no parque, onde também eles são estimulados a brincar, mas tem um momento um pouco mais livre, né? Meu filho, quando ele nasceu, eu achei que estava tudo normal, tudo de boa, né? Aí, quando foi com 2 anos e meio, achei que ele tivesse um problema psicológico. Não sabia de nada ainda. Diagnóstico muito tardio. Ele teve o diagnóstico de autismo só com 7 para 8 anos. Muito tarde. Foi aí que uma psicóloga do Albert Einstein me indicou a ALMA e depois eu vim para a AMA, porque ela falou assim, a AMA está sendo inaugurada agora, que ela tinha vindo para cá em 2000. Aí eu falei, vou para lá. Só que quando eu cheguei aqui,
Eu achei que aqui era a cura do meu filho. Não sabia que autismo não tinha cura e não tem cura. É só para eles conviverem melhor com a sociedade, estarem mais atentos a tudo. E eu não sabia disso. A gente vem com um monte de expectativa, um monte de coisa. No fim, você acaba pondo o pé no chão e fala assim, não, vamos fazer tudo para que o menino conviva melhor. Meu filho chama Evan Yuri, ele tem 6 anos e eu descobri o diagnóstico dele, o diagnóstico mesmo quando ele tinha 4 anos, mas a suspeita veio desde 1 ano de idade. Então a gente começou a ir atrás de neuropediatra, né? Começou a fazer acompanhamento pelo convênio. Então eu fiz a carta, né, pedindo a vaga aqui na AMA e eu consegui a vaga de certa forma rápido. Então de lá até aqui ele vem sendo acompanhado, ele tem todos os tipos de tratamento assim que ele precisa, né, que eu não conseguiria disponibilizar, seja de forma privada, ou que o SUS também não conseguiria me disponibilizar, porque ele chegou a frequentar o CAPS e não supriu a necessidade dele. Ele recebeu alta porque eles não sabiam trabalhar com ele. Hoje, meu filho tem 24 anos. Quando ele veio para cá, ele tinha 8 anos. E ele está muito bem, graças a Deus. Muito, muito mesmo. A AMA fez um bem danado para ele. Estou aqui há quantos anos? Mais de 15 anos. Quando ele veio aqui com 11 anos, eles não sabiam, a AMA não sabia. Mas meu filho ainda usava fralda para usar o banheiro. Hoje ele convive bem, já até paquera muito. E paquera as meninas na rua. Então aqui ele tem fono, ele tem terapeuta ocupacional, ele tem psicólogo, né? Ele tem psicopedagoga, a professora mesmo, ele tem toda a área pedagógica. Ele não tem apenas as terapias multidisciplinares, ele tem a área pedagógica. Ele entrou aqui com fralda, ele entrou praticamente não verbal, ele quase não falava nada. Então ele foi desenvolvendo ao longo desse ano. Hoje em dia ele já fala, ele já saiu da fralda. E eu tentei assim com muito afinco em casa e foi uma coisa que foi tão difícil para mim que eu não tinha sucesso. E aqui na AMA em praticamente 1 mês eu consegui. Então, esse aqui é uma escola, tem um parquinho, tem 2 parques, tem esse e tem um outro. Então, dá pra brincar, jogar bola, fazer um monte de coisas. Meu dia é muito legal que eu fico brincando através do computador, do celular, fico jogando. Então, gente, ó, vão aqui, conheçam a gente é legal, entendeu? A gente pode fazer uma turminha juntos, pra gente ficar brincando por aqui, correr, conversar, caminhar, sobre essas coisas todas dessa escola, tá? Que eu queria dizer para todas as mães que o primeiro momento é um momento difícil, mas que um filho com autismo é um filho que é muito amado, é muito querido e traz muita alegria para todas as mães, apesar de dar um pouquinho mais de trabalho algumas vezes. Mas vale a pena ter o trabalho, porque o retorno é muito bom. O que você não pode fazer de início é garantir aonde aquela criança vai chegar. Mas o que eu tenho repetido exaustivamente é, com o tratamento adequado, se você tiver acesso a ele, seguramente ele vai estar muito melhor daqui a algum tempo do que está hoje. E a pergunta sempre é, mas ele vai falar? Mas ele vai andar? E o médico tem que dividir as dúvidas com a família. Eu não posso nem ser muito otimista, nem ser muito pessimista. Então, qual é a verdade? A maioria dessas crianças identificadas cedo, com tratamento adequado, melhora muito. E outra coisa que eu gostaria muito de chamar a atenção, não caiam na armadilha dos tratamentos que não têm evidência científica. Pais de autistas são explorados ao extremo. Se você entrar na internet hoje e botar lá autismo, tratamento, você vai ver coisas absurdas que estão sendo feitas com essas crianças e pais inseguros, querendo fazer tudo pelo filho, acabam entrando nessa armadilha. Falem com o seu médico, fiquem fazendo restritamente aquilo que existe evidência científica. Que lindo! A AMA, gente, tem muito orgulho da sua história e nós do programa Ressoar também. E vendo essa matéria, a gente pode imaginar quanto conforto, carinho e melhor qualidade de vida que esse lugar proporciona para tantas famílias nos últimos 25 anos. Parabéns pela iniciativa e, acima de tudo, amor ao próximo.